mais um pouquinho sobre criatividade? Antes de começarmos, eu queria te propor um desafio. Separe aí um pedacinho de papel e um lápis ou caneta mesmo e desenhe junto comigo alguns objetos que eu vou falando. Não vale não fazer. Posso começar? Caso você não tenha encontrado o papel ainda, dá um pause no vídeo e corre lá pegar. Vai ser legal. A gente vai desenhar juntos. Nós teremos poucos segundos, de 5 a 10 segundos para desenhar cada objeto, tudo bem? Concentre-se. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer que eu não sou uma boa desenhista, mas o que vale é a intenção da atividade. Vamos lá? Vamos começar desenhando Só um minutinho que eu vou pegar o meu material, então vamos lá. Nós vamos começar desenhando. Já pegou o seu papel? Então vamos. Uma casa. Valendo! Tempo esgotado. Segundo desenho agora. O segundo desenho, preparado, é rapidinho mesmo, não dá tempo de ficar desenhando muito, tudo bem? Então vamos lá. No segundo desenho, você precisa desenhar uma gaivota. Valendo! Chega, parou. Por fim, o terceiro desenho, concentração, será uma menininha. Vamos lá, uma menina. Acabei. Acabou? Tem que ser jogo rápido, não adianta querer me enrolar, tá bom? Bem, agora eu vou te mostrar os meus desenhos. A casa, a gaivota e a menininha. Tá dando para enxergar? A casa, a gaivota e a menininha. E aí, tem alguma semelhança entre os nossos desenhos? A chance de que a resposta seja sim é bem grande. Por quê? A professora está fazendo mágica? Não, é que nós acabamos reproduzindo padrões e modelos com os quais já estamos acostumados. Claro que isso tem a ver com o pouco tempo que eu te ofereci para desenhar. Isso foi proposital, né? Essa brincadeira vem para dizer que muitas vezes nós não usamos todo o nosso potencial criativo e ficamos na zona de conforto, com medo de ousar e fazer diferente, com medo de errar ou do julgamento. Eu mesma, quanto menos percebo, estou repetindo a frase: ai gente, eu não sou muito criativa, ou eu não sou muito boa de desenho. Isso a gente chama de bloqueios mentais ou crenças limitantes. E eles aparecem de maneira muito forte em nossas vidas. Nós não podemos, portanto, deixá-los ganhar força, pois não há nada que não possamos aprender com esforço, empenho e dedicação. Há uma frase do Maslow que diz: o homem criativo não é um homem comum ao qual se acrescentou algo. Criativo é o homem comum do qual nada se tirou. Muitos autores falam sobre as crenças limitantes e bloqueios mentais, destacando o quanto somos podados em nossa espontaneidade para nos adequarmos à sociedade. Olhem para uma criança lá no primeiro ano do ensino fundamental e vocês verão o quanto ela precisa se retrair para caber no padrão do aceitável. É aquilo que a gente ouviu tantas vezes, né? Essa menina fala demais,
esse menino é impossível, fica perguntando tudo, é muito curioso. A gente está acostumado em ouvir e muitas vezes em falar esse tipo de coisa, principalmente para as crianças que nos rodeiam. Infelizmente, isso faz muito mal ao nosso desenvolvimento criativo. Edson Zogby apresenta 8 bloqueios pessoais da criatividade. Dentre eles, a educação que tivemos, a seriedade como visão de credibilidade, ou seja, se você não é sério, você não tem credibilidade e isso nos preocupa, não é mesmo? Um terceiro ponto, o excesso de regras que nos colocamos buscando não errar, o medo de arriscar, o tradicionalismo que nos mantém em uma zona de conforto, a preguiça de fazer diferente, o pessimismo e a adequação excessiva ao consenso, comportando-nos como vítimas da opinião geral. Muitas vezes a gente se coloca nessa determinada situação. Bom, se todo mundo faz assim, eu é que não vou querer fazer diferente. Mas isso é um grande erro, né? A gente se limita, a gente se bloqueia e a gente perde a oportunidade de despontar com todo o nosso diferencial e com as coisas que nos fazem ser únicos. Em outro capítulo, o autor traz também 8 bloqueios profissionais que nos castram. Dentre eles, a falta de confiança nos colegas, com medo de que passem a sua ideia adiante, o excesso de normas e a burocracia nas empresas, que faz com que a criatividade não flua. Óbvio, se eu tenho um monte de coisa para fazer, um monte de caminhos a seguir, eu não me sinto propício a criar de maneira livre, né? Outro ponto, a objetividade lógica, que faz com que busquemos a solução mais objetiva e rápida em meio ao ambiente competitivo. Um outro ponto é o isolamento por meio da especialização, que nos faz ter menos contato de referências com pessoas diferentes. Então a gente se especializa em uma determinada coisa e aí só fala com pessoas que falam da mesma coisa, que pensam da mesma coisa. É o que a gente chama de viver na bolha, né? Isso é um dos problemas que nos castram profissionalmente. Um outro deles é a falta de foco, a falta de empatia, desconsiderar ou perder o tempo das coisas e a falta de dinheiro, fatores que muitas vezes bloqueiam as nossas iniciativas criativas. Então eu falei aí nesse último parágrafo, né, nessa última fala, 3 ou 4 crenças limitantes que nos atrapalham no nosso dia a dia. Você pode estar se perguntando, mas professora, se eu tenho muito desses bloqueios, tanto pessoais quanto profissionalmente, eu consigo lidar com eles? A boa resposta é que sim, há tempo de corrermos atrás do tempo perdido, ainda mais quando nós olhamos para o mercado que tem exigido cada vez mais de nós. Infelizmente, não existe uma receita para ser criativo de uma hora para outra, mas é possível exercitar a sua mente, mudar suas atitudes e buscar uma forma mais espontânea e diferenciada para resolver problemas. Embora não haja uma receita pronta para ser criativo, como eu falei há pouco, nós podemos pensar em algumas dicas que nos ajudam a enxergar melhor o nosso entorno, as nossas potencialidades criativas e nos ajudem a pensar fora da caixa. Vamos olhar então para algumas dicas? A primeira delas, busque experiências e referências diversas. Quando a gente fala com pessoas de outras áreas, quando a gente conversa com quem a gente não conhece, para cumprimentar, puxa um assunto, a gente ouve
sobre coisas diferentes, que não são aquilo que estamos acostumados a falar o tempo todo. Quando a gente faz um caminho diferente, quando a gente resolve ouvir uma música de um outro estilo, ou assistir um filme de um gênero com o qual não estamos acostumados, isso ativa uma tecla da criatividade, porque nos mostra um mundo, um olhar, uma visão, um universo, uma realidade diferente da qual nós estamos acostumados a diariamente lidar. Conforme diz Edson Zogby, ao abandonarmos um pouco a nossa zona de conforto, nós teremos sempre novas informações, tanto emocional quanto sensorialmente falando. Portanto, este exercício de estímulo à curiosidade só nos faz bem. Nós visitamos novas situações onde entramos em contato com o desconhecido e isso aumenta o nosso banco de dados cerebral, enriquece-nos através da experiência vivida. Uma outra dica é: conheça novas pessoas e converse com elas. Elas são um arsenal maravilhoso de novidades. Então, se lá na primeira dica a gente falava de pessoas, mas também de filmes, de livros, de caminhos, nessa segunda dica o foco é olhar com carinho para as pessoas. O contato com o outro enriquece demais a nossa percepção do mundo. Então, nada de chegar num lugar e ficar no seu canto, ficar no seu celular. Explore as possibilidades de conhecer novas pessoas, porque isso é muito interessante para a gente trazer como referencial para as nossas ideias, para os nossos projetos. Uma terceira dica: defina claramente o seu problema, pois só assim você conseguirá explorar as possíveis soluções. Gente, por que a professora está falando em problema? Quando a gente fala em ser criativo, nós estamos de alguma forma pensando em resolver problemas, em trazer soluções para coisas que eu ainda não sei como fazer. E é aí que entra essa questão. Então, se você tem bem claro qual é o problema que você quer resolver, fica muito mais fácil encontrar a solução. De nada adianta contarmos com uma rede absurda de informações e respostas, e a internet é um bom exemplo disso, se não sabemos ao certo o que estamos perguntando ou tentando responder. Eu não sei se você conhece um quadrinho chamado Armandinho. E há uns anos atrás, uns 4 anos, soltou ali uma tirinha que dizia assim: com a internet nós temos todas as respostas, agora só falta aprendermos a fazer as perguntas. E é disso que a gente está falando. Então, tenha um foco em qual é o problema, em o que você está tentando responder, para que a criatividade possa aparecer de maneira natural. Quarta dica: faça brainstorms, indicando como você poderia solucionar aquele problema de maneira diferente. Anote todas as ideias que vierem à sua cabeça, por mais absurdas que elas pareçam. Essa atividade também funciona muito bem com equipes. O brainstorm tem esse nome porque busca promover uma tempestade de ideias, sem julgamentos e sem considerar ridícula ou absurda qualquer sugestão. Se você estiver fazendo esse trabalho em equipe, cuidado para não podar o colega. Não, nada a ver, essa ideia é chata, é absurda, é ridícula, porque não é o momento de fazer isso. O brainstorm, ele tem justamente essa dinâmica. A gente propõe um problema e soltam várias soluções, o que cada um pensa, qual é a ideia, o que se imagina, e é daí que vem uma riqueza de ideias para a gente conseguir pensar criativamente e transformar em solução. Então, cuidado para no momento do brainstorm, você não se podar e nem podar o colega. Numa segunda etapa, parte-se para o julgamento de se aquela ideia é importante, é interessante ou não. Na primeira, é importante que tudo flua, que as pessoas tenham liberdade para falar. Uma quinta dica
é permitir-se desfrutar do ócio criativo, pois são nos momentos que nós relaxamos, que nós respiramos tranquilamente e saímos do foco da rotina de trabalho, que há maior possibilidade de termos insights criativos. Como forma de completar o que nós vimos aqui, dê uma olhada comigo neste videozinho com dicas para melhorar a criatividade. Olá amigos, eu sou o Cafa Sorridente e esse é o 4º episódio da websérie Novos Empreendedores Sebrae Minas. O papo de hoje é sobre criatividade. Você já despertou a sua? Bom dia! A criatividade é uma habilidade que todos nós temos, mas muitas pessoas não sabem disso e assim criam várias lendas urbanas sobre ela. A mais famosa delas é de que a criatividade é uma coisa de gênio. Isso é mentira, isso é besteira, meu. Qualquer um é capaz de ter ideias incríveis, é só praticar. As boas ideias são um fracasso de acertos e fracassos. Errei? Ideias não surgem de repente. As melhores soluções são resultado entre erros e acertos. E uma boa dica para você despertar a criatividade é fazer uma caminhada, por exemplo. O cérebro faz associações diferentes das convencionais quando está em um estado de profundo relaxamento. Baixe aqui o 2º volume do Guia para Novos Empreendedores do Sebrae Minas. Compartilhe nosso vídeo, inscreva-se no canal, mande um e-mail, dê um feedback pra gente e até semana que vem. Desperte a sua criatividade. E aí, gostou do vídeo? Revise essas dicas e vamos lá! Para o infinito e além. Te encontro na aula 8.